Radiele está com a gente aqui. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Deixa eu compartilhar a tela. Esqueci de compartilhar. Um minutinho. Pronto. Então, só clicar na tela aí e tá show de bola. Maravilha, vamos lá. Como eu já sempre falo nas aulas, né? Quem está com o celular é só virar na horizontal. Enfim, clica 2 vezes, vai aparecer a tela cheia. Quem está no notebook, no computador aí, é só clicar no íconezinho que parece um alfinete, que a tela também fica cheia. Então, vocês vão visualizar como eu estou visualizando aqui, certo? Estamos aqui na nossa aula terceira, BankDB. Hoje eu também aproveitei que hoje é um dia que eu não tenho aula, eu estudei específico e estudei raciocínio lógico. Hoje eu estava aprendendo sobre a tabela verdade. Depois que eu aprender, eu passo para vocês. Seguinte, vou começando essa aula, eu aproveitar para pegar o conteúdo programático, tá certo? Conteúdo programático aqui do concurso. Eu peguei do nível superior. Então, este conteúdo programático aqui, ele é nível superior. Então, o que eu fiz? Em cada questão, deixa eu ir rapidinho aqui, ó. Cada questão, eu já coloquei qual é o assunto dentro do conteúdo programático que está sendo cobrado na questão, ok? Então, tá o conteúdo aqui, bem rapidamente aqui, vamos dar uma olhada nele. Leitura, compreensão e interpretação de textos. Então, você tem que estar habilitado nisso aqui para se cair uma questão, e vai cair uma questão sobre esse aqui. Vou fazer o seguinte, vou até marcar aqui o que a IDIB cobra bastante. A gente já fica antenado, né? Então, leitura e compreensão, ela cobra. Estruturação do texto, parágrafos, ela também cobra, né? Obviamente, não vai cair tudo que está aqui. Não tem questões suficientes para cair tudo, mas vamos ver aqui. Articulação do texto, pronomes, expressões, referenciais, nexos, operadores. Essa articulação, ela também cai. Significação contextual das palavras e expressões. Isso aqui cai pouco. Né? Significação contextual das palavras e expressões cai pouco. Equivalência e transformação de estruturas também cai pouco. O que é isso, equivalência e transformação? Tem uma frase, aí pede para uma reescrita daquela frase, com o mesmo sentido. É isso que significa isso aqui. Sintaxe, processo de formação, processo de coordenação e subordinação cai. Emprego de tempos e modos verbais cai também, mas não é aquela quantidade exacerbada, né? Mas, tá aqui. Pontuação. Estruturação e formação das palavras também cai mais pouco. Funções das classes de palavras, DIB gosta. Flexão nominal e verbal. Pronomes, empregos, formas, isso aqui cai bastante. Pronomes, empregos, formas de tratamento, colocação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, cai. E o que cai bastante aqui é a crase. Vou colocar assim, ó. Crase. Está aparecendo, mas está aqui. Ortografia oficial, acentuação gráfica. Então, ela cobra bastante isso daqui que eu assinalei para vocês, tá? Só que como está dentro do conteúdo programático, então, obviamente que há a possibilidade de cair as outras, né? A gente vai vendo aqui, vocês vão ver, vendo as questões, o que ela cobra. Então, está todo o conteúdo programático. Como é que eu faço? Como é que eu estudo? Deixa eu explicar a vocês como é que eu estudo. Não sei se você estuda assim. O que eu faço? Eu pego item por item, vamos supor, eu considero esse aqui, né, o item 1, até o ponto final, a gente tem que entender, até o ponto final é um assunto, até o ponto final é outro assunto, e assim por diante. Então, item 1, item 2, ó, até o ponto final aqui. Então, essa linha todinha é o item 3. Aí, ó, significação, até aqui, ponto final, item 4, equivalência, transformação de estrutura, outro ponto final, item 5 e assim por diante, certo? Então, o que eu faço? Eu pego o item 1, dou uma estudada, eu pego um site, né, leio, pego um vídeo no YouTube, alguma coisa, e já vou para as questões. Eu pego questões sobre
E principalmente questões da banca, tá? Só que às vezes é difícil você na internet achar questões específicas da banca, principalmente essa banca IDIB aqui, tá? Então a gente tem que ficar atento. Raciocínio lógico, por exemplo, eu achei alguns vídeos, só que os vídeos não muito bons assim. Mas é dessa forma que eu vou estudando, tá? Então vamos lá. Vou pegar as questões e os conteúdos referentes às questões. Então, primeiro texto, né? A Dib, como ela gosta de trabalhar não somente um, mas alguns textos, então por isso que ela coloca texto 1. Então tá lá texto 1, você já vê um título. Uma coisa que eu achei interessante nesse texto é o seguinte, ó, você vê um título, ok? Aonde vai a humanidade? Então você já faz aquela análise, que é um título polêmico, já sabe que é um título polêmico, né? Então, se é um título polêmico, provavelmente isso aqui é um texto argumentativo. Só que, ó, título, opa, não tem o nome do autor. Então, você poderia pensar, isso aqui é uma editorial. Só que lá no finalzinho, lá, se você pegar essa prova, lá no finalzinho, você vai ver o nome do autor, João Bosco Nogueira, professor, falta uma vírgula aqui, professor da Universidade Estadual do Ceará. Ok? Então, tá aqui quem escreveu este texto. Então, eu tenho aqui o título, lá embaixo eu tenho o nome de quem escreveu e o texto. Então, eu sei que esse texto aqui, esse texto, a probabilidade de 90% ser um artigo de opinião. Ok? Como é que eu lembro? Título, nome do autor e o texto. Ok? É um título polêmico, então, texto argumentativo. Tá? Título polêmico, texto argumentativo. A gente vai para a questão 1. Texto 1 de João Barroso Nogueira, ó, de João Barroso Nogueira, cita o nome da pessoa, quem escreveu, pode ser classificado de acordo com suas características, ou seja, aqui é um conteúdo de estruturação do texto dos parágrafos. Estruturação, características, ok? Que tipo de texto é esse? No caso aqui, seria um gênero, né? Um editorial, um manifesto, uma carta aberta, um artigo de opinião. Ora, aqui eu já dei a resposta para vocês. Ok? Eu sei que é um artigo de opinião. Lembrando do artigo de opinião, vamos sintetizar o assunto aqui rapidamente para vocês. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho um artigo de opinião e eu tenho um editorial. Qual é a diferença de ambos, de um para o outro? O artigo de opinião, você tem título, você tem, vamos dizer assim, que é a assinatura, e você tem o texto. Esse título, lembrando, ele é polêmico, ok? Assinatura editorial, você tem o título, esse título também ele é polêmico, só que ele não tem assinatura, então de baixo já vem o texto. Então a pequena diferença entre artigo de opinião e editorial é que o artigo de opinião é assinado, o editorial não, mas a estrutura é a mesma, tá certo? A mesma. O manifesto não é uma carta aberta, também não é, ok? Já são textos de gêneros diferentes. Como eu falei, Dib gosta de trabalhar esse tipo de texto, tá? Outro tipo que ela gosta de trabalhar é expositivo. Lembre-se, de texto expositivo. Ela gosta muito de trabalhar texto expositivo. Mas na nossa prova aqui, artigo de opinião fica fácil, ok? Muito fácil mesmo. Estruturação do texto e dos parágrafos. Essa é a estrutura. Então, dentro dessa estrutura, a gente pode trabalhar tipo de texto, ok? Vamos lembrar alguns tipos. Os tipos, né, são os mais aí falados. Vamos colocar os 5 tipos aqui. 3, 4, 5. Que são, você tem narrativo, você tem o descritivo, você tem o expositivo,
Você tem o argumentativo, você tem o injuntivo. Lembrando que o expositivo e o argumentativo são textos dissertativos, ok? E dentro dessa estrutura também, você tem os gêneros de texto. Aí são muitos os gêneros, né? Mas, em se tratando desta banca aqui, vamos citar alguns, pelo menos 3 aqui que eu já vi ela trabalhando, que é o artigo de opinião, o editorial e o artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica. Ok? Então, tá aqui. Gêneros são muitos, como eu falei. Cada dia inventa um gênero. Nossa casa aqui é o artigo de opinião, que é um gênero. Tudo isso aqui, que está aqui nas alternativas, são gêneros textuais. Certo? Questão 2. Vamos ver. Questão 2 pede. Conforme as ideias defendidas no texto 1, sobre a pergunta retórica, aonde vai a humanidade? É correto afirmar aqui. Onde é que está escrito isso aqui? Até onde vai a humanidade? A gente sabe que é o título. Ele fala que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta cuja resposta nós já sabemos, tá? Aonde vai a humanidade? Então, se é um texto polêmico, aqui, ó, o assunto abordado aqui é leitura, compreensão e interpretação de texto. Então, você lê, compreende e interpreta. Sempre essa sequência. Lê, compreende e quer compreender. É entender o texto. Então, você fez a leitura, entendeu o texto, depois você faz as inferências, você interpreta. Você faz as suas conclusões do texto. Certo? Aonde vai a humanidade, a gente analisa, né? A gente analisa o título. Aonde vai a humanidade? Isso é uma pergunta retórica. Obviamente que ele está falando sobre o destino, né? Ou seja, sobre a questão da... A gente olha para a humanidade, né? Levando em consideração a interpretação, a gente olha para a humanidade e vê que está muito boa, né? Então vamos tentar responder sem ler o texto. Vamos ver o que a gente pode eliminar para depois a gente ir para o texto. Seguinte, a letra A fala o seguinte: o autor acredita que as sociedades estão caminhando para a conscientização e transformação de suas ações. Ora, se ele fala de uma pergunta retórica, cuja resposta nós sabemos devido à interpretação, será que ele acredita que as sociedades estão caminhando para a conscientização e transformação? Muito difícil, né? Então, provavelmente A não é. A B, o autor define o fim da humanidade para que os outros seres vivos possam continuar vivendo sem a destruição dos seres humanos. Olha só, sem a destruição do ser humano, o autor defende o fim da humanidade. Está bem contraditório aqui, né? Como é que ele defende o fim da humanidade? Que é o fim da humanidade? Não há seres humanos. Para que os outros seres vivos, os animais, possam continuar vivendo. Sem a destruição do ser humano. Então, aqui o ser humano está vivo ainda. Então, perceba que causou o que aqui? Uma incoerência. Então, provavelmente isso aqui também está errado. Letra C, o autor elenca várias crises simultâneas que desenham um caminho pessimista sobre o futuro da humanidade. Pessimista, até onde vai a humanidade? Opa, a C está bem parecida com o título, né? Vamos deixar ela aqui assim, ó. D, o autor defende que é preciso compreender as crises e suas consequências catastróficas para evitar o esgotamento dos recursos naturais. Será que ele está defendendo isso? Se ele falar aonde vai a humanidade? Percebe que a alternativa mais plausível, que é a mais correta, digamos assim, né, que nós marcaríamos é a alternativa C. O autor elenca várias. Aí o que eu faço, então? Eu vou ver o que está escrito na C e vou para o texto. O autor elenca várias crises. Então, o que elenca? Ele vai mostrar, né? Tipo assim, 1, 2, 3, 4, vai elencando. Várias crises simultâneas. Simultâneas é que acontecem ao mesmo tempo. E essas crises, elas desenham um caminho pessimista. O que é um caminho pessimista? Pessimista é o oposto de otimista, né? Sobre o futuro da humanidade.
futuro, até onde vai a humanidade. A gente vai lá para o texto rapidamente. A humanidade atravessa atualmente várias crises. Várias crises. A primeira, pensa comigo, ó, se ele colocou a primeira, quer dizer que ele vai colocar a segunda. A segunda eu tenho certeza que ele vai colocar. Por quê? Ele falou primeira. Agora, possivelmente a terceira. E se você olhar os parágrafos, ó, a segunda, a quarta, né? Tá aqui, ó, a terceira, a quinta. Ou seja, então, sem ler o texto, sem precisar fazer aquela leitura difícil do texto, eu entendendo a ideia de primeira, segunda, terceira, várias crises. Então, tem a primeira crise, a segunda, a terceira. Olhando para a questão 2, o autor elenca várias crises simultâneas que vêm, ou seja, a alternativa C. Sem a necessidade de fazer aquela leitura do texto, né? Se você estiver inseguro, você pode fazer a leitura, obviamente, mas o que eu sempre bato na tecla é o seguinte: evite o máximo fazer a leitura do texto, a não ser que você necessite fazer essa leitura, né? Se eu não me engano, a questão 3, eu acho, que eu não preferia não colocar aqui. Não coloquei. Acho que necessitava fazer uma leitura do texto, mas não era necessário, porque o nosso objetivo aqui é ensinar vocês a acertar as questões e não ficar travado em um texto que não vai cair na nossa prova, né? Só quero mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, olhando aqui a leitura, compreensão e interpretação, só que essa leitura, vamos entender o seguinte: que leitura você faz primeiro? Você faz a leitura do título, você analisa o título, certo? Então, o título você tem que analisar, ok? Analisa o título. Por quê? O título, lembrando, é o resumo do texto, ok? Resumo do texto. E depois, o que você faz a partir dessa leitura também? A leitura, você tenta ler o início de cada parágrafo. Ele te ajuda muito. Outra estratégia, lembra da compreensão e interpretação? Você vem para as alternativas, você tenta eliminar o máximo de alternativa possível, você pega aquela alternativa que tem, assim, que você considera que está mais próxima à resposta, aí você entende a alternativa, como eu fiz aqui, volta para o texto e vai lendo o texto pensando na alternativa. A gente fez isso e a gente viu que essa aqui está de acordo com o texto lá, ok? Então é assim que a gente consegue responder a questão de compreensão e interpretação. Questão 4 diz assim, você vê que já tem um texto ali, né? Abre aspas, tem um texto, você já vê que tem uma palavra destacada, mas. Então, o que a gente faz quando a gente pega um tipo de questão dessa? Não lê o texto ainda, não lê esse trecho. Vai logo para o enunciado. O enunciado diz o seguinte, começa aqui, ó, substituindo a conjunção destacada por outra, que mantém o mesmo sentido, ó, mesmo sentido, teremos o seguinte período. Perceba que aqui eu só preciso substituir o máximo. Uma questão dessa aqui, acredito eu, pelo nível que vocês já estão. É uma questão dada, né? Por que a questão dada? O que você precisa saber aqui, levando em consideração o conteúdo que trabalha aqui, que é a articulação do texto, que é operadores sequenciais é o que trabalha. O que são os operadores sequenciais nesse caso? As conjunções. As conjunções e os seus sentidos. Ok? Seus sentidos, o que ela traz. Então, aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, a gente logo com tudo pôs embora. Nesse caso, para a gente responder a questão dessa, que eu considero fácil, você tem que ter o conhecimento das conjunções. É importante você ter o conhecimento das conjunções, tá bom? Lembrando que quando eu falo de conjunção, vou colocar aqui, ó. Retomar, eu tenho alguns tipos de conjunções, né? Você tem aqui, você tem conjunção coordenada, ou coordenadas, né? Conjunção coordenada. Você tem conjunção integrante,
e você tem conjunção adverbial. Ok? Coordenada, integrante, adverbial. Integrante é aquela que a gente pode fazer aquela velha substituição, lembra? Integrante normalmente é o que ou se, e você pode substituí-los pelo pronome isso. Né? Vamos lembrar, nesse caso nosso aqui, logo, contudo, pois, embora, logo ela é coordenada, contudo, coordenada, pois, coordenada, embora adverbial concessiva, pois, coordenada explicativa, contudo, coordenada adversativa e logo coordenada conclusiva. Para você conseguir achar alternativas aqui, você vai pegar esse mas e vai ver. Esse mas é o quê? Conjunção coordenada adversativa, certo? Coordenada adversativa. Então, se eu sei que ela é coordenada adversativa, a alternativa aqui, que tem uma coordenada adversativa também, é a alternativa B. Sem precisar ler período, texto, nada. É só você ter um conhecimento das conjunções. Eu aconselho. Depois eu vou mandar lá no grupo uma tabelinha das conjunções para vocês. É importante vocês. Se não sabem, dê uma decorada, tá? Principalmente as coordenadas, tudo bem? Principalmente essas coordenadas aqui, importante. As coordenadas e as adverbiais, algumas. Na aula passada eu deixei uma tabela para vocês. Não sei se vocês lembram, eu deixei essa tabelinha. Poderia ter colocado essa tabela aqui, né? Me esqueci, tá? Tudo bem, então, articulação do texto. IDIB gosta. IDIB é aquela banca raiz, né, que percebe que os enunciados são curtos, pequenos, se você não tem grandes enunciados, os textos também não são grandes, tá? Então, é uma banca que dá para fechar. Fechar não sei, mas dá para a gente conquistar a nossa vaga. Questão 5. Só se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá bom? Podem perguntar à vontade. Questão 5 diz o seguinte. Pronto, aqui, como não tem nenhuma palavra destacada, a gente lê. Tudo isso se resume numa grave crise cultural, que afeta todos os países e aponta para o abismo. A vírgula, opa, o que vai trabalhar aqui? Pontuação. Duas coisas, né, que eu coloquei. Vai trabalhar pontuação, vai trabalhar a sintaxe, processo de coordenação e subordinação. Nesse caso, eu posso adiantar para vocês que ele trabalha aqui a questão de subordinação. Ok? Você precisa ter um conhecimento da subordinação, a gente vai trabalhar aqui nessa questão, e a pontuação. Esses dois conhecimentos. No caso da pontuação, você tem que ter o conhecimento da vírgula, né? Aqui, ó, pontuação, tem que ter o conhecimento da vírgula. E no caso da subordinação, você vai ter que ter o conhecimento da oração subordinada adjetiva. Ok? Não, vou colocar explicativa não, porque daí na hora lá eu ensino para vocês, tá? Oração subordinada adjetiva e vírgula e pontuação vírgula, tá? Vamos lá. Então, a vírgula foi empregada para separar o adjunto adverbial, separar orações coordenadas, beleza. Vamos entender aqui. Onde é que a gente está vendo vírgula? Deixa eu pegar o marca-texto. A gente está vendo uma vírgula aqui. E a gente está vendo uma vírgula... Não, só aí. Só essa vírgula aqui. Ok? Tudo isso se resume numa grave crise cultural que afeta todos os países e aponta para o abismo. Ok. Como é que a gente resolve a questão dessa? Como é que é simples? Perceba que depois da vírgula eu tenho o quê? Tá? Eu já ensinei a vocês, e há questões aqui que eu vou ensinar também, quando tiver esse que aqui, a gente vai fazer algumas substituições. Perceba que eu lendo, como somos estrategistas, né? Eu lendo as alternativas, falo o seguinte, ó, separar um adjunto adverbial, separar orações coordenadas, sindéticas, separar orações subordinadas, adjetivas, separar orações adverbiais, sobretudo quando estas se antepuserem à oração principal. O que é antepuserem? Ver antes, né? Vir antes. Mas perceba que eu tenho uma oração. Essa aqui, por que eu já posso eliminar na questão 5? Por que eu já posso eliminar a alternativa D?
E fala assim, ó, separa orações adverbiais, sobretudo quando estas se antepuserem à oração principal. Nesse caso aqui, a oração está depois, não antes. Então, a B já não faz nenhum sentido. Aí, vamos lá. O que eu quero ensinar vocês? Você tem uma vírgula, e Dib gosta disso, viu? Você tem uma vírgula e tem o quê? Eu já ensinei a vocês, vamos colocar aqui, quando eu tiver esse quê, eu vou fazer aquela velha substituição, ok? Eu substituo o que por isso, ou substituo o que por qual. Na substituição, né, eu vou ver qual é que faz mais sentido, qual que encaixa, se encaixa. Se na substituição o isso se encaixar, eu vou ter ali uma oração subordinada substantiva. Se eu encaixar o qual, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, ok? A gente olha aqui e fala assim, ó, tudo isso se resume numa grave crise cultural. Isso afeta todos os países, ou tudo isso se resume numa grave crise cultural, ó, a qual afeta todos os países e aponta para o abismo. Perceba que esse aqui está substituindo crise cultural, né? Ou seja, esse aqui eu posso substituir por a qual afeta todos os países. Se eu perguntar o que afeta todos os países, vocês vão me responder. A crise cultural. Então, esse aqui está substituindo. Se ele está substituindo, eu posso substituir por qual? Eu já sei que esse que esse que aqui, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, ok? Adjetivo. E quando se trata de oração subordinada adjetiva, esse que, vamos lembrar do prosa, eu sempre vou bater nessa tecla. Professor, o que é prosa mesmo? É um mnemônico para pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, ok? E essa oração subordinada adjetiva, ela tem duas classificações. Você tem a restritiva, gravem isso, e a explicativa, ok? Qual a diferença de uma para outra? Opa, risquei sem querer ali. A diferença é muito simples, que enquanto que a explicativa, você vai ter o uso da vírgula, né, ou qualquer outro tipo de pontuação, por exemplo, a restritiva você não tem, você restringe. Então, no nosso caso ali, eu tenho o uso da vírgula. Se eu tenho o uso da vírgula, eu sei que eu tenho uma oração subordinada, ou seja, essa vírgula está sendo usada para separar o quê? Orações subordinadas adjetivas explicativas. Alternativa C, ok? Orações subordinadas adjetivas explicativas. O que é vamos lá, separar o junto de verbo intercalado no discurso. O que é isso? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Só apagar. Isso aqui, não vai ficar no material, mas tudo bem que os materiais anteriores vocês já têm isso aqui. Então, estudem por eles, que também dá certo. É só precisar desse espaço aqui. Deixa eu colocar alguns exemplos. Vamos lá, vou colocar assim, ó. Exemplo da alternativa A. Separar uma adjunta adverbial intercalado no discurso. Como é que ficaria? Ficaria mais ou menos assim. Lembra de quando eu falei de adjunta adverbial? Para encontrar o adjunto adverbial, eu uso aquele macete do O, E, C, P, onde, quando, como e porquê. Vamos lá, coloca assim, ó. João, infelizmente, João, infelizmente, não foi a aula. João, infelizmente, não foi a aula. Então, perceba que esta palavra, infelizmente, é uma adjunta adverbial.
ele está intercalado, certo? O outro exemplo eu coloco assim: João, na segunda-feira, João, na segunda-feira, não foi à aula. Então, eu sei que segunda-feira indica tempo, na segunda-feira indica tempo. Então, essas vírgulas aqui estão sendo usadas para intercalar a adjunta adverbial, ok? Então, é para isso. Já na B, diz o seguinte: separar orações coordenadas sindéticas iniciadas pelas conjunções conclusivas. O que é isso? Exemplo. Coloca assim, ó. João estudou muito, vírgula. Portanto, ele, ele passou. Então, perceba que esta oração é uma oração conclusiva, iniciadas pelas conjunções conclusivas. Qual é a conjunção conclusiva nesse caso aqui? É portanto. É uma conjunção conclusiva, então eu sempre tenho que ter uma vírgula, ok? Já na alternativa D, que é a C nós já sabemos, separa orações adverbiais, sobretudo quando essas se antepuserem. Então, coloca assim, ó. Quando você vier aqui, vírgula, eu farei, eu farei uma surpresa. Quando você vier aqui, eu farei uma surpresa. Então, está dizendo separar orações adverbiais. Então, você tem a vírgula. Qual é a oração adverbial? É esta aqui. Aí, sobretudo, quando estas se antepuserem à oração principal. Então, você tem aqui a oração principal. Você tem, nesse caso aqui, a oração principal. E aqui você tem a oração subordinada adverbial. Ok? Então, a vírgula, quando eu colocar a oração adverbial antes, a vírgula tem que separar. Tá? Este é o exemplo. Tudo bem? Vamos aqui, então. Para carregar. Próxima questão. 6. Aqui, nesta aula nossa, nós teremos 16 questões, tá? 16 questões. A sexta diz o seguinte: perceba que aqui eu já tenho esse termo destacado e esse termo destacado. Fala o seguinte, ó, os termos destacados no período acima estão se referindo a quais outros elementos? Qual é o assunto abordado aqui? Tá aqui, ó. Articulação do texto, pronomes e expressões referenciais, que está lá no conteúdo. Então, a articulação do texto, pronomes e expressões referenciais. Então, quando eu falo referenciais, é o que faz referência, é o que retoma alguma coisa. Então, os pronomes, eles são usados para fazer isso, tá bom? E nesse caso, a gente tem dois pronomes aí, ok? Lançando-o e privando-o. Que pronomes são esses? Eu tencio aqui. Que pronomes são esses? São pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, ok? E o seguinte, o primeiro refere-se ao ser humano e o segundo ao sentido da vida. O primeiro refere-se a Victor Frank e o segundo a ser humano. Os dois pronomes se referem à psiquiatria, a psiquiatra Victor Frank. Os dois pronomes se referem aos seres humanos. Então, a gente lê e vai entender, certo? Ó, a sexta crise é de natureza existencial. Despoja o ser humano do próprio sentido da vida, como anotou o psiquiatra austríaco Victor Frank, lançando-o num incessante ativismo frenético.
Lançando, é só perguntar, lançando quem? Quem que está lançando? Ó, lançando, primeiro, a gente deve perguntar quem está lançando, e esse alguém está lançando quem? Então, você perguntar. Lembrando que esse o, por ser um pronome oblíquo, eu posso substituí-lo por ele, ok? Lançando. Quem está lançando ele? Você lê, você vai ver. A sexta crise. A sexta crise está lançando alguém. E quem é esse alguém? O ser humano. O ser humano, ok? Então, ficaria mais ou menos assim. A crise, a sexta crise, né? Lança, vou colocar assim, lança quem? O ser, o ser humano, ok? Eu poderia pegar e falar aqui, ó. A crise lança-o, lança-o, lança-o quem? O ser humano. A gente tem que saber fazer essas análises, tá bom? Privando, privando quem? Ora, privando, novamente, quem está privando? A sexta crise. A sexta crise está privando quem? O ser humano. Então, tanto este primeiro quanto o segundo está se referindo a ser humano. A alternativa D. Então, aqui trabalha a questão de referências, tá? Professor, por que que não é o austríaco? Perceba, ó, tem um macetezinho. Tá vendo uma vírgula aqui? Uma vírgula aqui. Lembra que eu não posso separar, por exemplo, sujeito, predicado, essas coisas? Então, lançando a crise, lançando ele. Ok? A crise, lançando ele. Então, ficaria assim. Deixa eu deixar um negócio mais lúdico para vocês aqui, ó. Assim, ó. A crise lança ele. A crise priva ele. E esse o aqui, ele se refere a ser humano. Tá bom? É assim que a gente trabalha as referências. Então, quando se trata de articulação de pronomes e expressões referenciais, perceba que a banca vai usar muito o pronome oblíquo, tá certo? Vamos relembrar os pronomes oblíquos. Você tem aqui, ó, o primeira, segunda, terceira pessoa. Tem primeira, segunda, terceira pessoa, ok? Como é que fica? Aqui é singular e aqui é plural. E quais são esses pronomes? Assim, ó. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a, lhe. Primeira pessoa do plural. Fica assim. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. E se, si, consigo. Os, as, lhes. Ok? Nesse nosso caso aqui, ele usou o. Ok? Outra coisa também, a gente tem que entender que pronome oblíquo, ele sempre funciona como complemento, ok? Complemento. Não funciona como sujeito, sempre como complemento. Ok? Só para relembrar, então, e Div gosta muito disso, decore isso aí que é importante. Eu sempre digo, decore que é importante. Articulação do texto, pronomes e expressões referenciais.
tá? Caiu já uma questão dessa. Se vocês lembrarem, tá aqui, ó, articulação de texto. Questão 4, e agora a questão 6 também. Aí a questão 7 vai se referir a esse texto aqui. Vamos analisar novamente esse texto, que diz o seguinte: poder e a força do exemplo. Poder e a força do exemplo. Vamos ler esse texto, ele é bem pequenininho. Vamos fazer uma leitura rapidamente dele. Diz o seguinte: segundo Max Weber, abre aspas na citação, poder é a capacidade de mudar o comportamento de terceiros. Beleza. Poder é a capacidade de mudar o comportamento de terceiros. Então, você tem uma pessoa aqui, ela muda alguém. Para que uma pessoa possa exercê-lo quem? O poder. Faz-se necessária a conjugação de dois fatores. Dois fatores. Quais são os dois fatores? As fontes e os instrumentos de quê? Do poder. A propriedade ou capital, a personalidade e a organização são as fontes de onde brota o poder. Ou seja, então, esse poder vem de onde? Vou pegar outra cor aqui. Esse poder vem de onde? Ele vem propriedade, dinheiro, personalidade e organização. Então, isso são fontes de onde brota o poder, ok? Então, quem tem isso, consegue exercer. Hoje em dia, a mais importante fonte de poder é a organização. Então, dessas quatro, a organização. É a mais... Não é que as outras deixaram de ser, é que essa aqui é a mais forte, né? Pois ela, tem a organização, possibilita aquele que é organizado e trabalhe em equipe tenha mais êxito, que os que labutam de forma individual. Então, pessoas organizadas têm mais êxito, ok? Trabalho em equipe. No que tange aos instrumentos de poder, o condicionado ocorre pela mudança de atitude da certeza do que se quer, enquanto compensatório se dá quando alguém, então, tem duas palavras, né? Condicionado e compensatório. No que tange aos instrumentos de poder, o condicionado ocorre pela mudança de atitude, da certeza do que se quer, enquanto o compensatório se dá quando alguém se submete à vontade de outro em prol de uma vantagem. Okay? Já o condigno, já é outra coisa, ou punitivo, é o recurso último para conseguir o resultado almejado. Certo? Então, você quer alguma coisa, você vai punir. Ó, se você não fizer, você está demitido. Uma ideia, né? Um exemplo. Para que o poder se manifeste em maior intensidade, há necessidade daquele que possui, a necessidade daquele que o possui tem enraizado valores éticos e capacidade de transmitir a verdade. Ó, para que o poder se manifeste em maior intensidade. Então, para que esse poder se manifeste assim, o que precisa ter? Há a necessidade daquele que possui, ou seja, possui poder, tem enraizado valores. Que valores? Éticos e a capacidade de transmitir o quê? A verdade aos demais por meio do próprio exemplo. Então, ele é uma pessoa ética e ele transmite a verdade por meio do exemplo, certo? Aí esse exemplo já faz aqui um gancho. Diante da maior crise moral que o Brasil está vivenciando, então, crise moral, né? Só o exemplo de pessoas altruístas com virtudes e autoridade moral em suas palavras e principalmente ações, pode mudar o mundo. Então, ele está falando o seguinte: hoje, no nosso dia a dia, quem pode mudar o mundo? Pessoas altruístas, com virtudes e autoridade moral, certo? Servindo como uma bússola a guiar o rumo do que é correto e justo para a formação de uma verdadeira nação. Gostei desse texto. Não diz nem quem é o autor, né? Então, vamos lá. A gente leu o texto, compreendeu, a gente entendeu o texto, né? Entendeu o texto. Então, agora isso faz jus ao que está no título, né? Que o título é o resumo, o poder e a força do exemplo. Então, esse exemplo, ele tem que ser de pessoas éticas, né? Éticas,
morais e verdadeiras. Ok? No texto 2, que é esse aqui, a tese, ou seja, a ideia principal, defendida pelo autor no que é ADQ, o estranho, né? Defendida pelo autor no que é ADQ, ADQ é necessário que pessoas verdadeiramente bem intencionadas e de caráter não duvidoso ajudem a formar uma nação justa. Vamos fazer aquela estratégia, né? Vamos eliminando isso aqui, parece ser certo, né? Vamos deixar assim. O poder está nas mãos daqueles que detêm capital e pode comprar seus aliados? Não. Aqui está falando, lembra? Pessoas que são altruístas, com valor ético. Aqui está falando que tem dinheiro. Isso aqui é uma das, mas não é a principal. O bom exemplo é essencial para que todos possam se manter firmes em seus valores éticos e assim ajudarem a formar uma nação menos preconceituosa. Mais ou menos, mas vamos colocar assim. A organização é fundamental para articular alianças políticas. Lá o texto não fala sobre alianças políticas que visam interesse, também não. Então, as duas mais plausíveis de estar certas são essas aqui. Vamos ver a alternativa A. É o seguinte, é necessário que pessoas verdadeiramente bem intencionadas e de caráter não duvidoso. O que é caráter não duvidoso? Tem um bom caráter. Ok? Um bom caráter. Ajudem a formar uma nação justa. Vamos olhar aqui. Para que o poder se manifeste em maior intensidade, a necessidade daqueles que possuem tenham enraizado valores éticos e a capacidade de transmitir a verdade aos demais por meio do exemplo. Diante da crise moral que o Brasil está vivenciando, só o exemplo de pessoas altruístas, com virtudes e autoridade moral em suas palavras e principalmente ações, podem mudar o Brasil, servindo como uma bússola guiar o rumo o que é correto e justo para a formação de uma verdadeira nação. Então, quem pode formar uma verdadeira nação são pessoas, lembra do desenho? São pessoas verdadeiras, pessoas também altruístas, pessoas éticas, ok? Só coisas boas. Então, essas pessoas podem mudar, né, a nação, ou seja, rumo de do que é correto para a formação de uma verdadeira nação. O poder está nas mãos daqueles que não. É necessário que pessoas verdadeiramente bem intencionadas, de caráter ajudem a formar uma alternativa A, sem sombra de dúvida. Ok? Novamente, mostrando para vocês aqui conteúdo, leitura, compreensão e interpretação. Eu já mencionei para vocês na questão anterior. Percebe que é uma mesma prova e DIB ela pegou dois textos e já trabalhou por duas vezes leitura, compreensão e interpretação. Então, a gente tem que ficar atento a essa leitura, seguindo a mesma estratégia que eu passei para vocês na questão anterior, a gente seguiu nessa aqui, ok? Temos que ser estrategistas. Vamos lá para a questão 8. Tá aqui um texto, a gente já viu que tem um termo destacado aí, faz necessária a conjugação de dois fatores. O termo destacado está exercendo função sintática de. Função sintática. Ou seja, ele quer saber a função sintática desse para que uma pessoa possa exercê-lo. Muito simples, né? Como é que a gente faz? A gente pega o verbo, exercer, e a gente vai fazer a análise dele, tá? A gente pergunta, quem está exercendo alguma coisa? Uma pessoa. Então, uma pessoa está exercendo, posso exercer. Então, uma pessoa é sujeito. Então, a pessoa possa exercer o quê? Para que uma pessoa possa exercê-lo. Possa exercer o quê? Perceba que esse o quê, a resposta é lo. Mas o que é lo? Vamos, funções das classes de palavras. Funções das classes de palavras. Então, eu tenho ali um lo. Professor, mas eu não sei o que é o lo. Vamos lá. O que é lo? Esse lo, ele é um pronome
É um pronome oblíquo. Mas que pronome oblíquo é esse? Que se eu voltar lá naquela questão, não tem aqui. É simples. Esse pronome oblíquo, ele é o pronome o. Mas por que ele está lo? Porque funciona assim. Toda vez que eu tiver um verbo, preste atenção, um verbo, e esse verbo terminar em R, S ou Z, R, S ou Z, eu vou pegar esse O ou A e acrescentar um L. Então, R, S, Z, eu pego e acrescento um L. Um L. Aí fica lo ou lá. Lo ou lá. Vou dar alguns exemplos. Então, no caso ali, ó. Aí, o que eu faço? Vamos lá. Você tem o verbo ler. Ler um livro. Então, ler ele, né? O que eu faço? Fica assim, ó. Ler, elimina o R e acrescenta o L. Lê-lo, ok? Ler, fica lê-lo. Elimina o R e acrescenta um L. O verbo querer. Querer. Como é que fica? Eu quis ele. Verbo querer, eu quis ele. Fica assim, ó. Fica um pouco estranho, mas é assim. Eu que, elimino o S. Eu quilo, eu quilo. Ninguém fala ou escreve assim, mas na gramática tá assim. E o verbo fazer fica assim, ó. Eu filo. Como assim filo? Eu fiz, com Z, eu fiz ele. Eu filo. Eu quilo, eu lelo. Então, quando o verbo terminar em R, S ou Z, eu elimino e acrescento um L. Isso aqui também vale para o lá, ok? E fica assim também. Lela, quila, fila, lelo, quilo. E a gente volta lá e fala assim, ó, os pronomes oblíquos, eles exercem função de complemento. Complemento. Então, ou vai ser complemento nominal, ou objeto direto, indireto ou objeto direto. Então, sujeito já não é. Ok? Aí eu pego o verbo exercer e pergunto. Aqui, ó, verbo exercer. Quem exerce, exerce algo. Algo. Percebe que não tem preposição, complementa o sentido do verbo. Quem exerce, exerce algo. Alternativa B, ok? Complemento direto, nesse caso, objeto direto. Objeto indireto é quando eu tenho o famoso DECA. Professor, o que é DECA? Vamos relembrar? O famoso DECA. DECA são as preposições que as mais usadas para se referir a um objeto indireto. Você tem de, em, com e a preposição a. Deca, ok? No nosso caso não tem, que é um exemplo com deca. O exemplo com deca está aqui. Fala assim, ó. Uma pessoa, vou colocar assim, ó. Uma pessoa gosta de você. Uma pessoa gosta de você. Quem é o Deca está aqui, ó. Quem gosta? Quem gosta? Gosta de alguém, de você. Então, você tem aqui um objeto indireto, ok? Gosta de você. Tudo bem? A alternativa D, lembrando que pronome oblíquo, já caiu a segunda vez que cai pronome oblíquo na mesma prova, exerce função de complemento, ok? Nunca de sujeito, e pode fazer referência, tá? Exercê-lo, para que uma pessoa possa exercê-lo. Possivelmente esse lo aqui está fazendo referência a alguma coisa que foi dita lá atrás e a gente não sabe o que é. Questão 9, vamos lá. Vou pegar uma água.
questão 9 diz o seguinte. Abre aspas, então já tem um texto, tem uma palavra em destaque aqui. Diz o seguinte, a partícula que, em destaque, está exercendo função gramatical. Aqui, ó, você precisa ter esse conhecimento aqui. Processo de coordenação e subordinação. Por quê? A alternativa A diz o seguinte, conjunção explicativa. B, conjunção integrante. Pronome indefinido, pronome relativo. Ok? Então, a questão 9, a gente vai... sempre quando surgiu o que, a gente já faz aquele processo. Isso ou qual. Certo? A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega o que destacar, a gente faz isso. Então, há a necessidade daquele, isso o possui, encaixou muito bem. Há a necessidade daquele, o qual possui a necessidade daquele, parece que deu certo, a necessidade daquele, o qual o possui, tenha realizado valores. Então, perceba que esse que eu consigo substituir pelo o qual, ok? Deixa eu colocar aqui numa frase mais claro para vocês aqui. Assim, né? A necessidade daquele, o qual o possui, o qual o possui. Aí tem o restante do texto, né? Do qual o possui. Se a gente fosse fazer a análise daqui, esse o, ele é um pronome oblíquo, possui ele, tá certo? Eu já sei que encaixou. Se encaixou, eu já sei que eu posso usar aquela estratégia do prosa. Novamente caindo essa questão, ó. O que é prosa? Pronome relativo, introduz oração subordinada, adjetiva, ok? Então, esse qual, ele é um pronome relativo, alternativa D, ok? Não é pronome definido, não é conjunção integrante, não é conjunção explicativa, tá bom? Explicativa, você poderia substituir por pois, conjunção integrante, você poderia substituir por isso, e pronome indefinido aqui não é, né? Não tem como ser pronome indefinido. É o único que não daria certo. A banca só jogou aqui mesmo, ok? Conjunção explicativa, conjunção integrante. Ok? A gente encontrou o que já faz esse macete aqui. Tudo bem? Podemos prosseguir. Questão 7. Novamente, sintaxe, processo de coordenação e subordinação. Perceba o que vai caindo mais aí, ó. Uma única prova. Tem aqui, segundo, já tem a palavra destacada. Deixa eu pegar outra cor aqui, rapidinho. Já veio que tem uma palavra destacada. Segundo, aqui você tem que ter aquele conhecimento das conjunções, da tabelinha que eu já mostrei para vocês na aula passada. Isso que eu falo, decora aquela tabelinha, é importante. Se você decorar, ó, deixa eu rapidamente, se você lembrar daquela tabelinha da aula passada, você decorou o segundo, você sabe perfeitamente, sem ler o texto, que a alternativa correta aqui na alternativa 10, na questão 10, perdão, é a alternativa A. Só isso, professor, só precisa decorar só. Por quê? Segundo, ele vai trazer a ideia de conformidade. Eu posso substituir segundo por conforme. Ou seja, conforme Max Weber, né? Segundo Max Weber, de acordo com Max Weber. Então, traz ideia de... Agora, por que sintaxe do processo de coordenação e subordinação? Porque aqui vai trabalhar
subordinação, mais especificamente, oração subordinada adverbial, ok? Oração subordinada adverbial. Vamos colocar aqui a tabelinha para ficar. Eu sempre uso isso aqui, ó. O macete é esse aqui. 6C, de outra cor. Ó, 6C, T, P, F. O que é 6C, T, P, F? São as 9 classificações. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai caber aqui. 7. Depois a gente coloca as outras duas. É assim, ó. Então, 6C, você tem a causal. Vou melhorar essa caligrafia aqui. Você tem a causal. Causal traz ideia de causa. Vou colocar assim, ó. Causal. Você tem a consecutiva. Você tem a comparativa. Você tem a condicional. Você tem a conformativa. Tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Falta uma. Causal, consecutiva, comparativa, condicional, conformativa e você tem a concessiva. A TPF, temporal. Vou colocar as outras duas. Temporal. Vou colocar aqui, né? Temporal. As outras duas. Temporal. P de proporcional. E a F de final. Ok? A F de final. Eu já falei para vocês que a gente tem que ter as conjunções de estimação. Quais são essas conjunções de estimação? Causal, eu uso por quê? Consecutiva, vou colocar aqui embaixo. Tanto que. Comparativa, como? Condicional, caso. Conformativa, segundo, ou conforme. Concessiva, embora. Temporal, quando. Proporcional, à medida que. Final, para que. Ok? Oração subordinada adverbial é um pouquinho chatinho, você tem que entender o contexto aí, mas tá aqui, ó, 6C TPF, 6 com letra C, temporal, proporcional e final. No nosso caso aqui, ó, segundo Maxwell, poder é a capacidade. Perceba que em segundo eu posso substituir por conforme, então eu sei que é conformidade, conformativa, ok? Consequência é consecutiva, comparação é comparativa, finalidade é final, tá? Aqui, consequência seria o tanto que, comparativa como, finalidade para que. Ok? Ficaria assim. Questão 11. Já tem ali uma expressão destacada. Outra questão que Dib gosta é crase, tá certo? Já estou vendo uma crase aqui, ó. Enquanto os compensatórios, o compensatório se dá quando alguém se submete à vontade de outro em prol de uma vontade. Assinala a alternativa correta em que ocorre o fenômeno da crase pelo mesmo motivo que ela foi necessária no exemplo retirado do texto. Então, por que ela foi usada a crase aqui? Então, você tem uma palavra antes,
e você tem uma palavra depois, tá? Submete. Então, vou colocar aqui, ó. O assunto é regência nominal e verbal, ok? Na regência que se trabalha a crase, tá certo? Às vezes pode não estar no conteúdo programático, assim, ó, crase. Algumas bancas colocam, outras, como no caso da IDIB, ela não coloca. Ela coloca regência nominal, só que crase é regência. Então, tá dentro aí do conteúdo. Então, você tem ali a palavra submete, né? É do verbo submeter. Então, você sabe que a palavra submete, que é do verbo submeter, você sabe que é um verbo, ok? Então, quem submete? Submete a alguma coisa. Então, esse verbo aí, ele vai exigir uma preposição a. Então, esse a é uma preposição. E você tem depois ali a palavra vontade. Vontade. Ok? Essa palavra vontade é um substantivo. Vontade é um substantivo. Vamos dizer que é um substantivo, vamos especificar, né? Um substantivo abstrato. Ok? E este substantivo, ele vai exigir, substantivo, né, que é vontade, exigir não, perdão, ele vai ser acompanhado aí por um artigo, ok? Este A é um artigo. Então, submete, quem submete, mete a alguma coisa à vontade, ok? Então, tem que ser a mesma razão, o mesmo motivo. Alternativa A diz o seguinte: Pedro escreve a moda alencariana. Nesse caso aqui, você tem um verbo, ok? Só que perceba que o verbo escrever, ó, escrever, quem escreve, escreve algo. Ou seja, o verbo escrever, ele não exige uma preposição. Quem escreve, escreve algo. Diferentemente do verbo submeter, exige. Quem submete, quem se submete, submete a alguma coisa, ok? Então, não é a alternativa A, porque é o verbo escrever. Mas por que tem essa crase aqui, então? Ele escreve a moda, ou seja, toda vez que eu tiver a ideia de moda ou de maneira, né? Assim, ó. A moda de, ou a maneira de. Aí eu vou usar crase, independentemente do verbo, tá? A moda de, por exemplo, comida milanesa, à la carte, tudo é com crase. Que é a moda, a maneira, certo? B. Osmar saiu de casa às 20 horas. Essa crase se justifica por causa das horas. Osmar saiu de casa. O verbo está aqui, ó. E esse verbo não exige preposição. Saiu. Né? Quem sai, sai. Então não tem. Não é também a alternativa B. A alternativa C. Clara se dedica. Então, você tem um verbo. A música. Você tem um substantivo. Quem se dedica a alguma coisa. Então, o verbo dedicar, ele exige preposição da mesma forma que o verbo submeter. A alguma coisa, então você tem música, que é um substantivo, a mesma coisa de vontade. Perceba que esse a craseado, então, é por causa do verbo, que é um verbo transitivo indireto. Quem se dedica a alguma coisa. E música, que é um substantivo. A alternativa C, que é o mesmo motivo. A D, os políticos estão desperdiçando a confiança. Desperdiçando a confiança. Nesse caso, essa crase, estão desperdiçando a confiança do povo. Essa crase está errada. Não deveria ter crase aqui. A IDIB colocou essa questão só para confundir a mente da pessoa. Por quê? Ela vai ver um verbo aqui e vai ver um substantivo aqui, aí vai achar que é a correta, né? Ou pelo menos vai confundir a cabeça, tá bom? Quem desperdiça, desperdiça algo, e não a algo. Eu desperdiço o meu tempo, eu desperdiço, sei lá,
Desperdício gasolina, então não tem a alguma coisa. Certo? Lá no grupo eu coloquei um PDF lá com 50 questões de crase com gabarito. Então, se tiver tempinho, vá lá e responda. Ok? Questão 12, eu já olhei, sim, voltando aqui, né? Regência verbal e nominal. Questão 12, eu já tenho as palavras destacadas, éticos e próprios. Qual é o assunto aqui? A acentuação gráfica. Vamos lá. Se acentuação gráfica, não precisa nem ler o texto. Conforme as regras de acentuação, as palavras grifadas recebem o acento pelos seguintes motivos. Primeiro, vamos ver. Vou citar aqui a palavra ético. Vou colocar aqui, ó. Ético. E a palavra próprio. Próprio, né? Pró com R. Próprio. Próprio. Como é que a gente faz? Primeira coisa, acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente faz é separar silabicamente. Então, ético, como é que separa ético? Ético. Você tem aqui um, dois, três. Percebe que a terceira está acentuada. Aqui eu tenho um caso de proparoxítona. Ok? A terceira. Como é que separa próprio? Próprio. Você tem um e dois. Nesse caso é o segundo, então você tem aqui uma paroxítona. O que a gente faz? Vamos ver se a gente consegue eliminar alguém. A um é paroxítona. Você pegar. Não, ali está dizendo que é uma proparoxítona, então já posso eliminar. A B, toda proparoxítona acentuada, porque fala assim, as palavras grifadas recebem acento pelos seguintes motivos, né? Toda proparoxítona é acentuada? Sim, toda proparoxítona é acentuada. E é uma proparoxítona? É. A 2, paroxítona terminada em ditongo crescente, uma paroxítona, a gente já sabe que é. Terminada em ditongo crescente, o que é ditongo crescente? Vou colocar aqui, ó. É quando eu tenho uma ditongo crescente, ditongo crescente. O que é ditongo crescente? Quando eu tenho uma vogal, ou perdão, uma semivogal, ditongo crescente. Você tem uma semivogal, semivogal, mais uma vogal, ok? O que é semivogal? É uma vogal com um tom mais baixo. Próprio. A vogal é a que tem um tom maior. Próprio. Então, você tem aqui um ditongo. O que é ditongo? Quando eu tenho duas vogais juntas, na mesma sílaba. Ó, o I é mais baixo que o O. Próprio. Próprio. Então, está subindo. Próprio. Próprio. Ok? Via de regra, a vogal I e a vogal U, elas são, quando elas estão juntas, elas são semivogais, ok? I e U. Quando elas estão com outras vogais. Quando o I e o U estão juntas com outras vogais, elas são semivogais. Quando elas estiverem sozinhas, elas serão vogais, ok? Vogais. Não é um assunto tão complicado, mas requer uma atençãozinha. Então, a alternativa B está de acordo, né? Então, a gente sabe a alternativa B. Vamos marcar logo. Por que não é C? Proparoxítona terminada em S? Não. A regra da proparoxítona é que todas são acentuadas. E paroxítona terminada em hiato? Não. O que é hiato? Vou colocar aqui, ó. Hiato é quando eu tenho duas vogais juntas em sílabas diferentes. Então, duas vogais, vou colocar assim, ó, juntas em sílabas diferentes.
Como assim? Olha a própria palavra hiato. Como é que a gente separa a palavra hiato? Se separa assim, ó. I, a, to. Então, você tem uma vogal aqui e uma vogal aqui. Professor, você não acabou de falar que o i é uma semivogal? Quando eles estiverem juntos numa mesma sílaba com outra vogal. Nesse caso, ele está sozinho. O i está numa sílaba e o a está em outra sílaba. Então, os dois são vogais e tem um hiato porque cada uma está em uma sílaba, diferente do ditongo, ele está na mesma sílaba, no caso do próprio. Ok? E a letra D, toda a proposta é acentuada, ok? Paroxítona terminada em ditongo decrescente. Cuidado. Cuidado. O que é decrescente? Decrescente aqui baixo. Crescente sobe, decrescente desce. Tá? Exemplo de decrescente. Cadeira. Como é que separa cadeira? Cadeira. Perceba que eu tenho duas vogais juntas numa mesma sílaba. Só que o i, que é uma semivogal, ele está depois, então está descendo. Decrescente. Decrescente. Ok? Questão 3, 14, a 13 eu pulei também, que era a questão lá que não cabia aqui, pelo mesmo motivo da terceira, né? Questão 14, a gente tem novamente aqui, ó, palavras, termos destacados, a e a. Diz o seguinte: o vocábulo em destaque foi empregado em duas situações, desempenham em cada uma as respectivas funções de, qual é o assunto, conteúdo programático, funções das classes de palavras. Ou seja, você tem a classe da palavra, né? E ela exerce que tipo de função, qual é a classe. Alternativa A, preposição, artigo definido. B, artigo definido, preposição. Vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó. E Jim também gosta desse tipo de questão. Você tem esse termo A, ele pode ser, vamos dizer assim, que ele pode ser três coisas. Mais de três, mas vamos definir agora três coisas. O A pode ser um artigo definido, né? Ele pode ser um pronome oblíquo, ou ele pode ser uma preposição. Como é que eu sei? Como é que eu descubro quando ele é uma coisa, quando ele é outra? Olha a simplicidade. Para ele ser um artigo definido, ele pode ser substituído pelo artigo O, quando você substitui o substantivo também por um substantivo masculino. Esse pronome oblíquo, ele pode ser substituído por ela. E preposição, você não vai conseguir substituir por nada, certo? Vamos colocar este macete aqui em prática, em prova. Este contrato acabou com a guerra, certo? Vamos mudar a guerra para outra coisa? Vamos mudar a guerra para conflito. Conflito. Este contrato acabou com o conflito. Então, o A foi substituído por O. Quando isso aconteceu, eu tenho um artigo definido. Definido. Então, eu já posso eliminar a A e já posso eliminar a C, porque aqui pronome oblíquo e preposição que não são. Ok? Artigo definido. A. No caso aqui, eu já posso eliminar também a D, por quê? Porque diz que é um artigo indefinido. O que é um artigo indefinido? Uma. Ok? Então fica fácil, não precisa nem ver outra. Opa, perdão. É a letra B, letra B, letra B. Alternativa D. Por eliminação, obviamente, então já sei que a segunda é a preposição. O poder dos indivíduos foi conferido a um soberano. Não dá para substituir por O,
conferido ou um soberano, nem por ela. Foi conferido ela um soberano. Esse a não tem como. Conferido a alguma coisa. O a é preposição. Ok? Então fica fácil aí. Grava esse macete aqui que ele ajuda muito. Muito, muito mesmo. Questão 15. Sobre a colocação do pronome ser. Então, aqui trabalha esse tipo de conteúdo, pronomes em emprego, formas de tratamento e colocação. Essa questão vai trabalhar especificamente colocação pronominal. Eu já adianto para vocês aqui, ó, o famoso polícia militar estadual. O que é polícia militar estadual? Você tem próclise, mesóclise e ênclise. Então, P, você tem de colocar assim, ó, P de próclise, M mesóclise e E de ênclise. Ok? Como é que isso funciona? Simples. Você tem aqui o verbo, sempre é associado ao verbo. E o pronome, quando eu falo de pronome, eu estou falando de pronome oblíquo, tá? Novamente, pronome oblíquo aparecendo. Você pode estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Aí segue a mesma lógica. Antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. Depois do verbo, ênclise. Ok? Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos ver se só com isso aqui dá para a gente tentar resolver ou não. Tá? Período. Segundo Thomas Hobbes, a sociedade se originou. Aqui o se, onde é que está o verbo? O verbo está aqui. Aí a gente pergunta, ele está antes, no meio ou depois? Ele está antes. Então, aqui é um caso de próclise. Vamos ver aqui as sentenças, as assertivas, né? Ocorreu próclise por escolha do falante. Próclise está correto. Escolha do falante a gente ainda não sabe. Ocorreu ênclise. Opa, 2 já está errado. Se a 2 está errado, já posso eliminar quem? Já posso eliminar a D. Então, a D já está errada, porque tem 2 aqui, né? 3. Ocorreu mesóclise. Não, é próclise. Então, essa aqui também já está errada. Eu já posso eliminar também a alternativa B. Ok? A quarta poderia ter ocorrido ênclise, já que se encontra em situação de uso opcional. É correto que se apresenta. Isso aqui deve estar embaixo, né? Então, a gente tem duas possibilidades, ou a A ou a C. Ok? Como é que funciona a regrinha da próclise? Assim, ó, vou colocar aqui. Ó. Onde é que a gente vai usar próclise? Tem algumas regrinhas. A próclise é a que tem mais regras, mas ainda são poucas. Você usa próclise quando, antes do verbo, você ter 3 tipos de pronome. Certo? 3 tipos de pronome. Pronome indefinido, indefinido, pronome demonstrativo e pronome relativo. Eu dar um exemplo de cada um, só para vocês lembrarem de cada um. Indefinido, você vai lembrar de, por exemplo, algum, nenhum, muitos, cada, tudo, nada. Demonstrativo, você vai lembrar de esse, ou essa, né? Vou colocar assim, essa, este, aquele, isto. Relativo, lembra do qual, os quais, as quais, cujo. Ok? Antes, quando tiver esses pronomes. O que mais? Quando antes do verbo, você tiver um advérbio. Deixa eu dar exemplos de advérbio que eles gostam de colocar. Advérbio de tempo, por exemplo. Sempre, ok? Sempre. Nunca. Nunca. Não. Talvez. Aqui. Então, são advérbios. Certo? Então, esses são os principais.
que mais? Quando a oração ela for, quando a oração for interrogativa, quando ela for optativa, o que é optativa? Ela exprime um desejo. Que Deus me ajude. É um desejo. Oração interrogativa e optativa. As principais regras são essas, tá? As principais regras são essas. Tudo bem? Quando não tiver, aí você pode ter o uso opcional da coisa. Então, olhando aqui para a nossa questão, depois eu trabalho mais a questão da colocação pronominal. Eu vou enviar para vocês um materialzinho sobre ela, assim, um macetezinho bacana. Então, ocorreu a próclise por escolha do falante, mas para ocorrer próclise por escolha do falante, a próclise tem que ser opcional. Concordam comigo? Então, pela lógica, né? A gente poderia responder até sem essa regra. Se ocorreu próclise por escolha do falante, por escolha, obrigatoriamente ela tem que ser opcional. Ok? Se ela não for opcional, eu já elimino a quarta e a primeira, aí não tem gabarito. Então, se ela é opcional, então quer dizer que a quarta também está correta. Então, 1 e a 4 estão corretas. A alternativa C. Sim, por um raciocínio lógico, a gente conseguiria responder essa questão. Ok? Mas depois eu mando para vocês. É um macetezinho, um quadro, um mapinha lá que eu fiz. Está bem resumido para vocês ali. Questão 16 e a nossa última questão diz o seguinte. Blá, blá, blá. A gente já viu que tem uma expressão, no caso aqui uma oração, né? Está destacada. E o conteúdo é processo de coordenação e subordinação. O Hobbes descreveu um contrato que nunca existiu. Lembra do que? A gente pega o que, já faz aquele substituição marota. Eu percebi, Hobbes descreveu um contrato o qual nunca existiu. Então, perceba que eu consigo substituir por qual. Então, já sei que se eu consigo substituir por qual, eu já lanço prosa. Novamente, prosa caindo, né? Então, essa banca, fiquem ligados. O que é prosa mesmo? Pronome, relativo, oração, subordinada, adjetivo, ok? Aí fica fácil, né? A oração destacada pode ser classificada como subordinada adjetiva restritiva, coordenada sindética explicativa, subordinada adverbial consecutiva, subordinada substantiva objetiva direta. Ora, eu tendo este conhecimento aqui, obviamente, eu marco a alternativa A, e ela é restritiva, lembra que é restritiva porque não tem o quê? Vírgula antes do que. Por isso ela se torna restritiva. Por que ela não é uma coordenada sindética explicativa? Eu já disse o motivo, né? Para vocês na questão anterior. Adverbial consecutiva, lembra da conjunção da consecutiva? Tanto que, subordinado substantivo objetivo direto para ser substantiva, o que deveria ser substituído por isso. Deixa eu dar um exemplo dessa substantivo direto. Colocarei aqui, ó. Queria que você estudasse. Queria que você estudasse. Então, perceba que esse que eu consigo substituir por isso. Queria isso. Queria isso. Eu já sei que é esta oração. Por que ela é objetiva direta? Porque quem quer, quer algo. Ou seja, ela completa o sentido do verbo querer. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Depois a gente pode trabalhar uma aula só com essas questões de período composto por subordinação. Tá? Então, lembrando do pronome relativo. Faça sempre que aparecer o quê? A primeira coisa que vocês fazem, é isso daqui. Fazendo este macete, você consegue rapidamente chegar ao resultado. Tá? Só lembrando, como eu sempre falo nas minhas aulas, eu não quero ensinar língua portuguesa para vocês, mas eu quero ensinar vocês a acertar
questões, vocês acertarem questões de língua portuguesa, que é diferente, com as estratégias, né, os macetes aqui que eu passo para vocês, que ajuda a chegar no resultado mais rapidamente e de forma mais eficiente. Ok, então a gente finaliza aqui. Deixa eu só manter o nosso materialzinho. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Deixa eu parar a gravação.